Apocalipse capítulo 20, do verso 7 ao verso 10. No domingo passado, nós falamos de Apocalipse capítulo 20, do verso 1 até o verso 6. Consideramos ali quando o Senhor Jesus vem para estabelecer o seu reino. Ali em Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 6, então vemos o estabelecimento do reino de Cristo, ou seja, o milênio. No versículo 3, de Apocalipse 3, Apocalipse 20, versículo 13, vai dizer ali: lançou-o no abismo, ou seja, Satanás, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Ou seja, Satanás fica preso por 1000 anos, segundo a palavra do Senhor, para que o Senhor Jesus Cristo possa vir à terra e possa reinar por 1000 anos aqui. E este reinado, como nós vimos na semana passada, será um reino, no mínimo, de justiça, paz e alegria. Há muitas outras características desse reino, mas nós, na semana passada, salientamos apenas estas 3 características: um reino de alegria, de paz e de justiça. O que é que o homem espera hoje? Justiça. Neste mundo tão tenebroso, cheio de injustiça e violência, o que nós mais almejamos é justiça, porque entendemos que quando houver justiça, vamos ter paz. Paz de saber que nós podemos sair às ruas, podemos olhar um celular na rua, ainda que aqui em Blumenau não é tanto, mas para quem morou ou mora em outros estados, a experiência é completamente diferente da realidade que nós vivemos e experimentamos aqui. Então, queremos justiça, porque sabemos que depois que tivermos justiça, vamos ter paz. E em tendo paz, então, seremos alegres, felizes, podemos nos alegrar com os nossos familiares, nossos amigos, mas tudo isso que nós fazemos e buscamos pelas nossas próprias forças, elas não vão acontecer. O homem, a sociedade tem tentado buscar isso, mas não consegue. Porque a sociedade, por mais que o Jorge sai da semana de aula de sociologia, né? E no último período tem que ficar ouvindo sobre sociedade, né? Mas enfim, a sociedade, ela busca isto. Mas uma das coisas que a sociologia esquece é que existe o fator espiritual que dirige as coisas da raça humana. Não é apenas uma questão de ideologia, não é apenas uma questão de cultura ou costumes, mas estamos falando, antes de mais nada, de questões espirituais, e elas são vitais, elas são importantes na vida da sociedade. Mas a sociedade está buscando essa justiça, essa paz e alegria, não está conseguindo, não está encontrando. Seja na questão política, seja no campo das ideias, seja no campo dos costumes, não está conseguindo. O Senhor Jesus Cristo diz que um dia Ele viria e instauraria o seu reino. Isso acontece aqui no capítulo 20, como já temos falado. Mas percebam, irmãos, como que a coisa funciona. Como a coisa ela é terrível. Jesus vai estabelecer o seu reino. E vai se viver 1000 anos em plena abundância. Abundância financeira, a abundância de alimentos, a abundância de saúde, porque a palavra do Senhor diz que quem morrer aos 100 anos ainda morrerá velho. Abundância de dias, mostrando que esse tempo de 1000 anos, que não é pouco tempo, até fizemos uma comparação, hoje nós estamos em 2023, há 1000 anos atrás, onde estaríamos? Em 1023. Ora, o feudalismo estava recém se estruturando como uma estrutura social, como sistema social, sistema econômico, sistema político. Feudalismo. E olha tudo que já aconteceu em 1000 anos. Então, imagine Cristo reinando nesta terra por 1000 anos, e nós, como seus súditos, como seus servos, experimentando. É um momento, é uma experiência, eu posso imaginar, da qual ninguém quer sair. Ninguém quer fugir disso. Ninguém quer deixar este reino. Será? Versículo 7.
do capítulo 20, vai dizer o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Um reino de 1000 anos, aonde prospera a paz, alegria, justiça, alimento não falta, dias de vida, saúde não falta, não há inimizade, não há ódio. Nós lemos na semana passada que uma criança colocará a mão na toca de uma serpente e não lhe fará mal. O leão pastará com o cordeiro e um não vai devorar o outro, porque esta realidade que vivemos hoje, ela é decorrente do pecado. Mas quando Cristo estiver vivendo aqui, ou seja, quando Cristo estiver reinando aqui, nada disso vai acontecer. E percebam, quando nós pensamos num reino como este, num contexto deste, é tudo o que nós queremos, é tudo o que desejamos, é tudo o que a sociedade quer. Mas como assim? Enquanto Satanás estiver preso, Cristo estará reinando aqui. Eu não sei como se dará essa prisão, não nos é dito na sua palavra aqui, mas o fato é que ele será preso. Mas quando ele for solto, ou permitir a sua soltura no final dos 1000 anos, percebam que ninguém vai querer seguir Satanás. Ninguém vai dizer, não, você pode me tentar, você pode tentar me seduzir, porque, olha, nós temos a experiência de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Satanás veio em forma de serpente lá, não é, para tentar Eva, e tentou, e depois Eva ofereceu ali a fruta para Adão, e ele comeu, e os dois foram expulsos do paraíso. Já basta aquela experiência, e toda a experiência que nós tivemos agora no reino de Cristo. Nós não vamos seguir você. Oh, quem dera fosse assim. Quem dera fosse assim. A palavra do Senhor nos diz no versículo 8, que nós já lemos, mas apenas relendo: Satanás sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Bom, alguns teóricos têm dito que esta prisão de Satanás, ela não é literal. Ou seja, é uma questão figurada, é uma questão apenas de retórica. Satanás não vai ser preso. O que João quer dizer aqui, segundo alguns teóricos amilenistas, é de que Satanás foi preso quando Cristo morreu e ressuscitou. Quando Cristo morreu e ressuscitou, e ele iniciou o seu processo de construção, de edificação da igreja, Satanás foi preso. Eu não sei, porque literalmente eu não estou vendo isto. É claro que a igreja está aqui, e o Senhor Jesus Cristo mesmo prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja de Deus é um propósito do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus, da própria pessoa do Espírito Santo, para edificar este corpo, que sou eu, que é você, ou seja, são todos aqueles que um dia já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Estes fazem parte da igreja. Agora, a parte da igreja, ao meu ver, é impossível perceber que Satanás esteja preso. Nós vemos o ser humano cada vez mais vivendo em dissoluções, buscando imoralidades, cada vez mais se distanciando do Senhor. Às vezes eu vejo aquelas reportagens sobre a Cracolândia lá em São Paulo. Se aquilo ali não é uma pontinha do inferno, eu não sei o que é. Se aquilo ali não é
os frutos do pecado do ser humano e do próprio Satanás agindo na vida da raça humana, da sociedade humana, eu não sei o que é. Eu vi esses dias um vídeo, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, na Califórnia, numa praça ali, onde hoje muitas pessoas estão se drogando assim, sem qualquer critério, e realmente a coisa está invadindo as cidades americanas, na Califórnia, não é? E a coisa está fora de controle. O que é isto? Senão a ação satânica e a ação demoníaca na vida do ser humano para impedir-lhe de perceber o Evangelho. Perceba que Paulo vai dizer aos Coríntios, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, quem é que impede que a pessoa receba, compreenda o Evangelho e tome uma decisão positiva ao lado de Cristo Jesus? O Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Satanás. Ora, e se Satanás está cegando o entendimento dos incrédulos, você pode caminhar o seu dia durante a semana, você pode perceber quantas pessoas realmente temem ao Senhor. Quantas pessoas no seu convívio social, de fato, temem ao Senhor e estão separando um tempo para glorificar ao Senhor? Eu não estou dizendo apenas de vir à igreja, eu não estou dizendo de pessoas que vão à igreja, eu estou falando de pessoas que realmente você percebe que elas estão separando a sua vida para glorificar a Deus, glorificar a Cristo na sua vida. Quantas pessoas estão deixando os seus prazeres, os seus deleites, para seguir a palavra do Senhor? Você vai perceber que são muito poucas. Logo, a maioria, e o Senhor Jesus Cristo vai dizer que é estreito o caminho, não é? Apertado o caminho e estreita a porta que conduz à salvação. Largo o caminho, e larga o caminho, né? Espaçoso o caminho e larga a porta que conduz à perdição. Por quê? Porque aqueles que se perdem são mais do que os que se salvam. Por quê? Porque o Deus desse século está cegando o entendimento dos incrédulos. Logo, Satanás não está preso. Não é uma realidade atual. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, como diz um livro, esqueci, que é W.W. Wiersbe, que escreveu esse livro, né? Satanás ativo, e se estou enganado, me perdoe, mas eu imagino que é ele, Satanás ativo, vivo e ativo no planeta Terra, mostrando que ele está agindo hoje, sim, nos nossos políticos, nas nossas lideranças, nas ideias que estão aí dirigindo a moda, dirigindo os próprios jovens, os adolescentes, para se desviarem cada vez mais da vontade do Senhor, para ter os pais apenas como mais um dentro de casa, não como alguém que ele precisa obedecer efetivamente, não como alguém que ele precisa realmente prestar contas aos pais. Não, os pais são mais um nesta face da terra, que na verdade tem a obrigação de me sustentar, né? A palavra de Deus diz exatamente o contrário. Mas a ideia hoje é para quebrar isso, quebrar esse princípio bíblico. Satanás não está preso, Satanás está vivo. Portanto, contrapondo-me, mas claro, talvez você creia diferente, e eu lhe dou direito, claro, de pensar diferente. Porém, ao que nós vemos hoje, na realidade, nós não podemos entender e imaginar que Satanás esteja preso. Portanto, cremos que isto é algo que vai acontecer no futuro. Eu, particularmente, creio na literalidade do milênio, vai haver esse milênio de 1000 anos, e Satanás, então, estará preso durante esse tempo, mas no final desse tempo, Satanás será solto. Uma palavra aqui é sobre Gog e Magog. Quem é Gog e Magog? Por que está falando de Gog e Magog? O que significa isto? Bom, muitos assuntos, muitas conversas são faladas sobre isto. Mas se nós formos lá em Gênesis capítulo 10, versículo 2, Gênesis 10, 2, nós vamos ler lá o seguinte: dentre os filhos de Noé, tinha um chamado Jafé.
E Jafé teve filhos, ou seja, netos de Noé. E tem ali Gomer, Magog, Madai, Javal, Tubal, Meseque e Tiras. Ou seja, Magog seria o segundo filho de Noé. Em Ezequiel, capítulo 38, versículo 39, vai talvez ser um pouquinho mais explícito com relação a isso. Ezequiel, capítulo 38. E aqui então nós vamos encontrar mais uma vez estas duas palavras, mas agora num outro contexto, um contexto profético. Não mais um contexto simplesmente histórico, como sendo Magog filho ou neto de Noé, filho de Jafé, mas agora um contexto profético. E ali a palavra do Senhor veio então a Ezequiel e diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e diz: e assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Os irmãos podem ler o restante desse capítulo, né? Mas aqui há uma palavra de juízo contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros. Ou seja, a ideia aqui, irmãos, é que Magog, filho de Noé, ele teve a sua família e a sua cidade, ou seja, a sua geração, se moveu para o norte, porque se você continuar lendo aqui a profecia de capítulo 38 e 39 de Ezequiel, você vai perceber que Gog, de Magog, é uma região que vai ao norte de Israel. Há muitas ideias, eu não quero me demorar nisto, mas quando fala a palavra Ros aqui, príncipe de Ros, a palavra Ros, a expressão Ros, é um radical que dá base para o que nós chamamos hoje de Rússia. Você pode não concordar, mais uma vez, mas há muitos teóricos, estudiosos, que dizem que é esta região que está falando aqui em Ezequiel, capítulo 38 e 39. Descendentes dos filhos de Noé. Ou seja, esta nação, capítulo 38, versículo 14, vai dizer o seguinte: portanto, ao filho do homem profetiza, versículo 14 do capítulo 38 de Ezequiel. Portanto, ao filho do homem, profetiza e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virá, pois, do teu lugar dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalos, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante eles. Ou seja, Gog, de Magog, que vem do norte, para invadir Israel, para vir contra Israel, para lutar e exterminar Israel da face da terra. Portanto, o que nós temos aqui, sem talvez entrar em muitos detalhes, nós temos aqui a expressão Gog e Magog, antes de mais nada, principiando qualquer coisa, são inimigos de Deus. Nós temos aqui pessoas que são inimigas do Senhor, pessoas que efetivamente são contrárias à orientação de Deus, são contrárias ao reinado de Deus, do Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. Quando Satanás sair desses 1000 anos de prisão, ele sairá a seduzir as nações. E ele vai angariar para si pessoas como a areia do mar, uma multidão como a areia do mar, para perseguir o povo de Israel, o povo santo. Se vem do norte, se refere a que Ezequiel capítulo 38 fala, se não vem do norte, isso é uma discussão que a gente pode ter num outro momento, talvez num estudo, mas aqui o que nós precisamos é entender que Gog e Magog, antes de mais nada, diz respeito a nações que são contrárias às orientações do Senhor. São contrários a Deus. E por que isso acontece?
Por que isto se dá? Sabe por quê? Satanás estava preso. Como nós dissemos, é impossível, depois de você viver 1000 anos sobre o reinado, sobre o cetro do Senhor Jesus Cristo, e ainda assim desejar outra coisa. Deus sempre tem testado o homem. Deus vai testar você, Deus vai testar a mim. Deus vai nos pôr à prova em várias situações. Deus pôs o homem à prova desde o Jardim do Éden, como nós falamos. Quando colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse: daqui dessa árvore você não pode comer. E eles fizeram o quê? Comeram. O povo de Israel, durante a sua peregrinação, quantas vezes Deus colocou aquele povo à prova? E muitas vezes eles caíram. Muitas vezes eles se desviaram. Hoje, o homem está sendo colocado à prova. A graça de Deus está sendo manifestada em Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo veio e disse: olha, basta que você olhe para mim, basta que você creia em mim, basta que você entregue a sua vida a mim. Eu sempre cito esse versículo, talvez um dos versículos mais lindos da palavra do Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há melhor convite do que esse? Há convite mais sublime do que este? Eu posso ouvir esse versículo todo o tempo e dizer: Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor me convidou e eu não fui, mas o Senhor me fez ir. O Senhor me convenceu a ir. O teu Santo Espírito me convenceu a ir. Não porque eu tenha ido, porque eu entendi, porque eu não entendo. Mas o Espírito Santo me convenceu. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O homem está sendo testado e provado hoje. Você não precisa de nada para desfrutar das bênçãos celestiais. A única coisa que você precisa é manifestar a sua fé agora no Senhor Jesus Cristo. Lembra que nós cantamos há pouco? Tudo entregarei. Tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo é ficar sem nada. Lembra quando Abraão estava subindo ao monte para imolar o seu filho Isaque? Falei certo? Falei, né? Eu sempre confundo Isaque, Ismael, Abraão, Moisés. Não sei como é que eu consigo, mas eu faço isso. E ele estava pronto a entregar tudo. Nós lemos em Romanos capítulo 4. Ao que trabalha, ele merece o seu salário. Mas ao que não trabalha, é dado-lhe pela graça. Abraão foi justificado não por suas obras, mas pela sua fé. Deus está testando o homem hoje e dizendo: creia no meu filho, entregue a sua vida a ele como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Compreenda que ele é o seu tudo e você não precisa de mais nada. Jesus vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Os gentios precisam dessas coisas todas, mas nós não precisamos. Mas por que é que o homem não adere a esta ideia? Por que é que a sociedade como um todo não olha: não, eu quero ser cristão. Cristo vai ser meu Senhor, Ele vai me dar todas as coisas. Ele não promete na sua palavra? Ele dará consigo todas as coisas. O Senhor nos promete isto. Se Deus deu o seu próprio filho, não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, Ele não nos dará com ele todas as coisas? Nós confiamos nisso. Você confia no Senhor a tal ponto, realmente, de deixar a sua vida? Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto de João, que fala do convencimento do Espírito Santo, convencerá o homem do pecado. Porque o problema do homem não é Satanás. O seu problema não é Satanás. Isso está provado aqui. Quantas vezes nós ouvimos coisas do tipo: porque os demônios existem, claro que sim, e estão atuando aí no nosso dia a dia. É claro que sim. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, como acabamos de falar. Mas o problema meu e o problema seu não é Satanás. Ele está preso. E depois que ele é solto, ele consegue seduzir as nações, como a areia do mar, para se rebelar contra o Rei, o Senhor Jesus Cristo.
que reinou durante 1000 anos com justiça e concedeu paz, alegria e abundância para o ser humano. O seu problema, o meu problema não é Satanás, ainda que ele está trabalhando, ainda que ele é o nosso adversário que brama como um leão, rugindo, buscando alguém para devorar, isso é um fato, e nós não estamos excluindo esse fato. Mas eu não posso jogar sobre ele esta responsabilidade. O problema está neste meu coração. Jeremias 17:9 vai dizer o quê? Jeremias 17:9, um texto bem conhecido de nós todos, né? Mas é possível que, pela referência, nós não lembramos. Nós já ouvimos aquela expressão, né? O que importa é o coração. Se o teu coração manda, faz, né? Se o teu coração quer, vai lá e faz, não é? O que a palavra de Deus diz com relação ao coração? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A palavra está dizendo que este meu coração, não é esse órgão que está aqui pulsando, está falando dos meus sentimentos, está falando da minha vontade, daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso, está falando das minhas prioridades, ou seja, da minha vida, do centro da minha vida. Isto é enganoso. Eu quero muitas coisas, e geralmente o que eu quero é exatamente o que Deus não quer. Por isso que existe essa luta. E por isso que o Espírito Santo, quando vier, ele vai convencer o homem do quê? Do pecado. Que pecado? Do pecado porque não creem em mim. Esse é o seu pecado. Esse é o meu pecado. O meu pecado não é avareza. O meu pecado não é inveja, ira, ciúme. Isso não é pecado. Isso são frutos do pecado. Porque o que faz eu praticar estas coisas é o fato de que eu não creio em Cristo. Porque se eu cresce efetivamente em Cristo, e eu sei que Ele está aqui do meu lado, Ele está vendo todas as coisas que eu faço. Quantas coisas você faria se você tivesse alguém do seu lado? Você deixaria de fazer, né? Aquela mentira, aquela ação, aquela palavra. Nós fazemos porque muitas vezes não tem ninguém, a gente faz. Mas se eu creio em Cristo, que Ele está comigo, Ele está aqui agora, vendo e ouvindo tudo que estamos falando, eu faria isso? E por que eu faço? Porque eu não creio que Ele está aqui. Efetivamente, praticamente, eu não creio. Mas é o Espírito Santo que vem me convencer de que Ele está vivo, Ele está aqui. Sim, Ele ressuscitou. Ele está à destra do Pai, mas ao mesmo momento Ele está vendo tudo que eu estou fazendo. Mas este pecado de não crer nisto, é o Espírito Santo que vai me convencer. E é este pecado que vai me fazer transgredir a lei do Senhor. A lei de Deus. O problema do ser humano é o pecado, que adentrou lá no Jardim do Éden, Romanos capítulo 5, 12, vai dizer como que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, Romanos 5, 12. Romanos 5, 12 vai dizer ali, portanto, assim como por um só homem, Adão, né? No caso ali, o homem a quem ele se refere é Adão, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quem? A todos os homens. Porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Todos nós já nascemos em pecado, como dádiva do pecado dos nossos primeiros pais. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a nossa realidade. O efeito do pecado no coração do homem faz com que toda a raça humana esteja efetivamente caída e não consegue perceber e entender os próprios planos do Senhor. Tudo bem, pastor, a gente é pecador, a gente é limitado, mas por que efetivamente que aconteceu isso aqui? Ainda que nós somos pecadores, mas nós temos um senso de moral, horas. Nós temos um senso de ética. Há muitos trabalhos hoje, e graças a Deus por isso, né? A valorização da mulher,
mais a questão da acessibilidade, né? Valores que anteriormente não se davam. A família hoje tem uma outra visão de distribuir as tarefas, né? Essa é a minha semana de lavar a louça. Não, não, não foi feita a escala ainda, né? Vai sair, vai sair. Não, mas acontece, hoje eu lavei louça, né? Se você, irmão, não está lavando a louça em casa, olha lá, né? Tal. Mas, enfim, nós temos várias mudanças e podemos dizer evoluções no que diz respeito a uma sociedade mais justa, mais eficaz em comparação com aquilo que tínhamos anteriormente, né? Mas se isso é uma verdade, e se isso é o fim de todas as coisas, por que ainda temos tantos problemas? Porque o problema é efetivamente o pecado. O problema é o coração do homem. Jesus vai dizer, certa feita, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Porque nós podemos, irmãos, evoluir no que diz respeito à questão moral e ética, isso é uma coisa. Nós podemos melhorar como sociedade muito bem, estabelecer leis, né, contra o racismo, contra várias questões, né? Mas e espiritualmente? Porque uma coisa é a vida moral e ética, outra coisa é a vida espiritual, é a questão espiritual. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração a Deus é uma adoração que deve ser feita em espírito. Esses dias eu estava em sala de aula, uma outra escola, explicando exatamente isso. Os alunos têm perguntas, né? E eu estava falando exatamente sobre isso, que nós somos seres tripartidos, ou seja, corpo, alma e espírito. E no momento em que nós pecamos, ou que nossos primeiros pais pecaram, Deus disse, olha, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Deus disse que eles iam morrer. E Satanás disse, não, é claro que vocês não vão morrer. E Adão e Eva foram lá e tomaram da árvore, da fruta. Mas eles não morreram. Morreram ou não morreram? Não morreram. Naturalmente não. Como corpo e alma, não morreram. Mas morreram espiritualmente. Espiritualmente eles morreram. Deus é espírito. E o que vai nos ligar com Deus é o nosso espírito. Mas no momento em que o pecado entra na raça humana, quebra esta comunicação entre Deus e nós. E o meu espírito passa então a deixar de ter essa comunicação com o Espírito Santo de Deus. Logo, espiritualmente, eu estou morto. É por isso que Paulo vai dizer, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida. Por quê? Porque vocês estavam mortos. É por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Você está vivo na minha frente, eu sei. Como um homem, a sua alma está viva. Como um ser natural, você está vivo, mas o seu espírito está morto. Por isso você precisa nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito. São duas coisas diferentes. A sociedade tem encontrado melhorias no que diz respeito à sua vida da alma, ou da sua vida natural, dos seus relacionamentos interpessoais. Ok. Ainda que não está resolvendo o problema. Ainda existe fome, miséria, doenças, injustiça, está crescendo. Mas, em algumas áreas, nós podemos perceber essas evoluções. Mas no que diz respeito à vida espiritual, é aí onde mora o problema. Aí onde efetivamente está o grande problema. Eu separei algumas palavras aqui, irmãos, para nós pensarmos. Por que que isto acontece? A primeira palavra que eu separei está no versículo 7, que nós já lemos. Mas Satanás sairá a seduzir as nações. Satanás vai sair a seduzir as nações. Imagine que você já tenha jantado. Você chegou aqui, eu imagino que ninguém jantou, então se eu falar aqui todo mundo vai querer, né? Mas imagine que todos aqui jantaram antes de vir aqui para a igreja, já está bem forrado ali o seu estômago, está tudo certinho. Talvez esperando chegar em casa só tomar um chazinho ou comer uma fruta, mas você está bem, para hoje você não quer mais nada. E eu tento convencer a você a ir lá em casa comer uma feijoada. Vamos lá em casa, uma feijoada, tá? Fizemos uma feijoada da hora. Você vai dizer,
Algum está dizendo assim, né? Porque talvez não jantou. Não, é só uma ilustração, tá? Mas imagine que você acabou de jantar e eu tento convencê-lo a ir na minha casa comer uma feijoada. Não, mas a feijoada tá boa, tá gostosa. Opa, minha esposa que fez, vamos lá. Você vai dizer, olha, muito obrigado, mas eu não quero. Jade quer. Você vai dizer, não, muito obrigado. Fica para outra vez. Se você quiser fazer colocar num potinho para mim, eu posso comer uma troca. Mas agora não dá. Agora eu não quero. Não adianta o quanto eu quiser seduzir você, a convencer você a uma coisa da qual você não precisa. Você está entendendo? O problema não é Satanás seduzir a mim ou você. O problema é o que você quer. Ninguém vai conseguir seduzir você a fazer uma coisa que você não quer fazer. Você só é seduzido quando você quer fazer aquilo. Há uma pontinha de desejo ali. Por isso que Satanás vai lá e vai seduzir as nações, porque apesar de eles estarem sobre a direção, sobre o reino de Cristo, ainda o pecado habita nos seus corações. E eles estão olhando, Jesus aí, que só fica dando ideia lá para Pedro lá, mas o que é isso? E aí o seu coração, pecador que é, enganoso que é, começa a criar certas animosidades, mesmo sendo o Senhor Jesus Cristo. Mas será que a gente vai fazer isso? Não crucificaram a Cristo? O Cristo que vai vir para instaurar o seu reino é o mesmo Senhor que veio, quando ele veio para estabelecer o seu reino aqui na terra. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, não aceitaram. Por quê? Havia desculpa talvez de Satanás? Talvez. Satanás encheu o coração daqueles homens? Pode ser. Mas lá no milênio não vai ter Satanás. E eles vão estar com os seus corações amotinados, empedernidos, endurecidos, criando ideias na sua cabeça. E na primeira oportunidade que eles tiverem de sedução, eles vão seguir o inimigo do Senhor Jesus Cristo, o próprio Satanás. Não é assim na nossa vida? Não é assim que funciona? Em Josué capítulo 7, 21, Josué 7, 21, vai dizer ali, uma situação em que o povo de Israel tinha acabado de destruir Jericó, capítulo 6, né? Tinham destruído ali a cidade de Jericó, sob a liderança de Josué. E depois, então, Israel estava todo animado e eles deveriam destruir uma outra cidade, invadir uma outra cidade. Essa cidade se chamava Ai. Só que eles foram com alguns poucos homens, porque eles olharam e falaram, não, a cidade é pequena, leva só 3.000 homens que vai estar tudo tranquilo, eles vão destruir lá, vão invadir rapidinho, eles vão se tornar nossos servos ali, não fatigueis ali todos os homens, né? E levaram só 3.000 homens, voltaram derrotados. E aí Josué foi orar ao Senhor, Senhor, o que aconteceu? E Deus diz para Josué, no versículo 13, dispõe-te, santifica o povo e disse, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não poderás resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Deus disse para Josué, vai lá, tem alguém no meio do povo que pecou, alguma coisa está acontecendo aí, e vocês jamais vão vencer alguém se essas coisas não forem retiradas do meio de vocês. E lá no versículo 21, então, nós temos ali, quando Josué aborda Acã, fala, o que está acontecendo? Eles tiram a sorte, né, e cai sobre a família de Acã, e no versículo 21, então, vai dizer, quando vi, Acã respondendo, né, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e prata por baixo. Ou seja, eu cobicei aquilo. Deus estava fazendo uma coisa maravilhosa na vida de Israel. Só de tocar trombeta, os muros de Jericó caíram. Capa babilônica, ouro. O que eu quero? Prata. O que eu quero com isso? Deus está fazendo coisas maravilhosas aqui no meio do nosso povo.
O que eu quero com capa babilônica? É até bonito, até legal, um ouro também, mas Deus tem feito tantas coisas no nosso meio. O que é que eu vou ficar cobiçando o prata ou ouro? Não é assim que nós fazemos. Deus não tem feito tantas maravilhas no nosso meio. Nós podemos olhar, há pouco nós falamos e compartilhamos as bênçãos aqui. Não é assim o ser humano. Deus pode fazer maravilhas hoje, amanhã ele já esqueceu o que é mais. E quer mais. E nunca está de chega. Porque o pecado faz-nos com que nós cobiçamos e sejamos seduzidos por isso. É o que diz ali, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Perdão, irmãos, é Tiago 1,14, perdão. Tiago 1,14. Depois de Hebreus nós temos Tiago. Tiago 1,14. Vamos ler o 13 também, versos 13 e 14. Tiago 1, 13 e 14. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14 então diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O problema não é Satanás. O problema sou eu. O problema é o meu coração, que está cheio de pecado, cheio de desejos malignos, está infectado pelo mal da incredulidade. E eu quero qualquer coisa, menos as coisas do Senhor. Salmo 119, mais um texto. E com isso nós vamos terminando. Salmo 119, verso 36. Diz ali: inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Irmãos, é possível que nós estejamos desejando, cobiçando qualquer coisa, menos aquelas coisas que glorificam ao Senhor. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, na minha vida, para que nós possamos desejar as coisas de Deus. Mas este coração endurecido, desviado, que é, depravado que é, ele não vai querer. O problema do ser humano não é Satanás ou os demônios. O seu problema, o meu problema, é o nosso próprio coração. E percebam, quando isto acontece, essas pessoas saem para rodear e perseguir, no capítulo 20, versículo 8 e 9, e eles saem para perseguir o povo santo e a cidade querida. O povo santo de Deus e a cidade querida. Tudo aquilo que Deus está olhando, está manifestando carinho. Por que a igreja muitas vezes é perseguida? Muitas vezes por causa do nosso próprio testemunho mesmo. Porque muitas vezes nós erramos. Mas historicamente a igreja sempre foi perseguida. Porque há no nosso coração, irmãos, o desejo de adorar. Lembram de Caim? Quando ele disse, eu vou adorar do meu jeito. Deus disse, não é assim que eu quero, eu vou adorar. E quando Deus não aceitou o que ele fez, matou o seu irmão. Porque quando eu penso ou percebo que Deus não está aceitando a minha oferta, Deus não está aceitando o meu jeito de fazer, quando Deus não está aceitando a minha maneira de chegar aos céus, eu começo a perseguir aqueles que estão indo para os céus. O povo santo, o povo de Deus, a cidade querida, o lugar onde Deus manifesta a sua glória, manifesta a sua vontade. Quem é o povo santo hoje, senão a igreja? O que é a cidade querida hoje? Onde é que Deus manifesta a sua vontade, aquele lugar onde Deus manifesta a sua glória, senão na sua palavra? Quantas perseguições há à palavra de Deus? Não, Cristo não ressuscitou. Não, a Bíblia não é verdadeira. Não, a Bíblia fala isso, mas eu vou fazer o contrário. Qual não é a resistência que temos para chegar à igreja e adorar ao Senhor? Você nunca sofreu essa resistência?
Você nunca viveu essa experiência? Vamos final de semana na igreja? Vamos. Alguma coisa acontece para não vir. Eu não estou falando da Igreja Batista da Graça. Eu estou falando de ter um tempo de adoração ao Senhor. Tenta fazer um tempo de culto doméstico. Separar um tempo, uma hora. Você, na sua casa. Independente da igreja. Você e os seus familiares. Vamos sentar, vamos ler a Bíblia, nós aqui. Já pararam para fazer isso? Quantas lutas, muitas vezes, podemos enfrentar por causa disso? Por causa do nosso próprio coração, muitas vezes. Nós conseguimos encontrar muitas coisas, preferências e prioridades, mas quando nós olhamos para as coisas de Deus, nós esquecemos. Irmãos, o problema não é Satanás ou os demônios, mas sim o nosso próprio coração. Eu não sei você, como você está, qual é a sua condição diante de Deus, mas Deus, que é Espírito, está pedindo que você, em Espírito, esteja buscando a Ele. Nós temos muitas oportunidades de ser bons, eticamente, moralmente falando, mas Deus está esperando apenas aqueles que estejam adorando a Ele, servindo a Ele em Espírito e em verdade. Deus quer aqueles que entreguem a sua vida a Ele. E diga: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais ser eu mesmo, mas eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Eu quero me entregar a Ti. Eu quero, ó Senhor, nesse exato momento dizer que Tu és Senhor da minha vida. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero, a partir de hoje, não mais ser encontrado como Márcio, mas como o próprio Cristo que habita na minha vida. E eu quero crer no Senhor. Eu sei, você vai encontrar lutas. Eu sei, você vai encontrar dificuldades. E muitas justificativas para não tomar essa decisão. Mas esse não é o meu desafio, não. Esse não é o desafio da igreja, não. Este é o desafio da palavra de Deus ao seu coração. Cristo quer reinar. Assim como Ele vai reinar durante 1000 anos aqui no milênio, nesta terra. Ele quer reinar hoje na sua vida. Ele quer dizer: eu sou teu Senhor, eu quero ser teu Senhor e quero que você seja meu servo. Você já tomou essa decisão? Se você não tomou essa decisão, faça isso hoje. Se você ainda não tomou essa decisão, tome essa decisão hoje. Depois desse culto, nós podemos conversar, nós podemos separar um tempo, numa sala, a gente pode conversar, mas eu quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A dizer, a obedecer positivamente a esse convite: vinde a mim todos que estáis cansados, eu quero reinar na sua vida. Eu quero ser o teu Senhor. Eu quero fazer com que você caminhe com os seus olhos eternamente para os céus. E deixar toda a cobiça, toda a sedução que alguém possa te dar com relação àquelas coisas que não servem ao Senhor. Mas observando a sua palavra, desejando a sua palavra, desejando a comunhão com Deus e com Cristo. E é com a pessoa do Espírito Santo. Este é o convite desta noite para você. Eu estou aqui, se quiser conversar comigo. Nós temos outros irmãos também. Você pode também conversar. Mas esse é o desafio hoje, da palavra do Senhor. Não permita que o seu coração dirija a sua vida, porque esse coração é enganoso e perverso, desesperadamente corrupto. Você não conhece ele. Eu não conheço o meu coração. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, sabemos que somos pequenos e fracos, nada temos para dar, nada somos. Diante do Senhor, a nossa fraqueza se evidencia, a nossa condenação é certa. Mas pela Tua graça e misericórdia, ó Pai, o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que através do Seu sacrifício nós pudéssemos ser salvos, sermos redimidos do pecado, da condenação eterna. Obrigado a Deus por tão grande glória. Perdoa-nos, ó Deus, tantas vezes quanto temos sido rebeldes, tantas vezes, ó Pai, quantas temos sido irreverentes, ingratos, muitas vezes, ó Deus, até mesmo blasfemos. Perdoa-nos, Senhor. Precisamos da Tua graça. Ensina-nos a caminhar realmente nesse tempo, tendo o Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor efetivamente, conduzindo as nossas vidas, para que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa realmente falar aos nossos corações. Nos dê o desejo constante, ó Santo Espírito, de observar a palavra de Deus, não cobiçar qualquer outra coisa, mas desejar arduamente a palavra do Senhor, os seus mandamentos, os seus princípios.
Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui está, por cada família. Que o Senhor esteja abençoando, dirigindo, guiando. Abençoa-nos nesta semana, cada um nos seus afazeres, nos seus estudos, nos seus trabalhos. Que em tudo, ó Pai, nós possamos glorificar ao Senhor. E que as experiências que tivermos sejam também, ó Deus, para nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai. Nós oramos e Te agradecemos e pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.